Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 521. Estou aqui com o Iago Vinícius. E aí, Iago, tudo bem? Meu boa noite especial vai pra Drew Barrymore, onde quer que ela esteja. A saudosa E Eda Drew Barrymore. Marcondes. E aí, Eda, como vai? Hoje estamos num podcast íntimo, porque Íntimo, pocket. o Merigo Pocket. não atendeu as demandas do sindicato dos podcasters. E todo mundo Então, cansou, falou, não vou Só tô participar. eu de e o jeito Iago nenhum. aqui furando a greve, mas logo a gente Isso. volta pra fazer reivindicação. Nós, os pelegos. Isso aí. Vocês são os pelegos. Vão gravar. Ó, nesse Braincast, a gente vai voltar lá pro Braincast 510. Que pra mim foi anteontem, mas eu vi que foi no dia 21 de julho. Então já faz alguns meses que a gente publicou esse Braincast falando sobre a greve de Hollywood e o impacto, né, no trabalho criativo. E a greve acabou, né, agora no dia 27 de setembro. Ela durou no dia 2 de maio. Né? Dos roteiristas, isso aí. Acabou no dia 27, foi do dia 2 de maio a 27 de setembro. A gente conversou um pouquinho lá dos impactos, né, dessa interrupção na produção, né, de conteúdo audiovisual. E a gente, nesse Braincast, a gente vai falar do acordo, né, que se chegou aí, tem um documento de 94 páginas, que a Eda Marcondes é a única que leu, né, talvez no mundo todo. Ela leu as 94 páginas. O primeiro podcast de 5 horas, eu vou ler todas as 94 Isso. páginas. Você leu os autos? Você leu o processo? É isso. Eu li cada página do processo e posso dizer. E Eda leu e ela vai trazer pra gente aqui quais foram as resoluções, né, significativas desse acordo aí. E o que quer dizer sobre o futuro dos trabalhadores de Hollywood, né, nos próximos anos. Aí tem várias nuances pra gente discutir, que impacta, né, toda a indústria audiovisual, cinematográfica, e com certeza não vai servir só para os Estados Unidos, mas também deve ter consequências aí para outros mercados, né, para outros trabalhadores ao redor do mundo, também discutir como que fica, né, o trabalho nessa era de inteligência artificial, de streaming, né, como a Netflix inclusive já está planejando aumentar os preços, né, porque é isso, tá bom, vamos aceitar aqui o acordo, dia seguinte, toma, vai pagar mais, vocês não queriam? Vai cobrar mais na É que nem aquela Netflix. desculpa, por causa da pandemia a gente tem que aumentar o preço. Isso. A pandemia já foi 4 anos atrás, sabe? A pandemia continua. Então isso impacta diretamente no nosso dia a dia e no nosso bolso. Vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse Braincast, tá bom? Mas antes... Mas antes... Ó, siga o Braincast Pod em todas as redes sociais, tá? Estamos no Instagram, no TikTok, no X/Twitter. Siga a gente também lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Se você ainda não assiste a gente, você pode assistir acessando o canal, tá? Tem nossa carinha, tem nossa imagem belíssima para você acompanhar. Até hoje tem ouvintes chegando no YouTube falando... Eu só escutei há muitos anos, mas agora eu vim aqui ver como vocês se parecem. E não comente coisas do tipo... estou impactado. Não, só diga, vocês são lindos demais, tá bom? Isso. Por Que é um favor. ótimo comentário. E deixe like, né? Aproveita e deixe like. Ó, outros recadinhos rápidos. No vídeo, você que tá assistindo ou que vai chegar agora pra assistir, tem o QR Code na tela, Iago Vinícius! Que chique. Que leva pra Chegamos onde? em 2010. Chegamos. O QR Code venceu. Seguindo esse QR Code, você vai pro nosso canal no WhatsApp do B9, onde você pode seguir a gente para receber as notícias em primeira mão. Saiu o Braincast, também recebe lá no nosso canal, tá? Siga o B9 no WhatsApp. Essa é o recado que eu tenho e o pedido que eu tenho para 2023. Siga o B9 no WhatsApp. 2023. Meu pedido para 2023 Estamos em é esse. outubro já, né? Siga o B9 no WhatsApp. Só apontar sua camerinha aí pro QR Code na tela ou b9.com.br/zap, você vai cair no mesmo lugar, tá bom? E por último, mas não menos importante, assine o Braincast
para você ter acesso ao Braincast secreto, que a gente gravou aqui, aliás. Falamos dos nossos sonhos de infância, que foram miseravelmente obliterados. Não, o meu nem tanto, né? Eu meio que até fiz um pouco do não que eu queria, né? Não virei o designer, diretor de arte que eu sonhava. Mas enfim, tô ainda na área. Então você pode ouvir o Braincast secreto e entrar no grupo de ouvintes do Braincast acessando b9.com.br/assine. Tá? Lá tem todas as instruções para você se tornar um assinante do Braincast. Ligue já, Tá? ligue já. Tudo certo. Então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! Pauta! Muito bem. Ó, eu, quando falei lá no começo, não estava brincando. Ieda Marcondes, ela é a nossa especialista. Fez a pauta de hoje, leu os autos, leu o processo na íntegra. E vai Eu poder sou nos a Andréa contar Sadi tudo. de Hollywood. Isso! O estúdio B. Perfeito. Isso aí. My 5-star Estava- review of a negociação dos roteiristas em Letterboxd. Estava lá na porta do juizado, do tribunal, e vai poder nos contar tudo. Essa greve que durou 148 dias, foi a maior interrupção, né, na produção de Hollywood, desde a pandemia, né? Sendo que a pandemia, enfim, é uma coisa que afetou o mundo inteiro, né? Não foi uma greve. E lá naquele Braincast 510, a gente conversou um pouco de como que isso afetava a indústria e os trabalhadores, para além do que algumas pessoas, né, estavam preocupadas. Aí a minha série favorita e o meu filme vai adiar, né? Gente, tem muito mais do que isso, né? Não é só a sua série que vai atrasar, tem milhares de trabalhadores envolvidos nessa produção. A gente, Eda, pode dizer, nesse momento, de que maneira ela afetou e vai afetar a indústria, ou é uma coisa que a gente vai perceber ainda daqui a algum tempo, né? Fora a questão de adiamentos, né, que rolaram, né? A gente viu acontecer, algumas produções estavam agendadas para sair numa data, já foi anunciada que vai demorar um pouco mais. A gente, como meros usuários, consumidores, vai perceber isso de outras maneiras? A greve dos roteiristas, apesar dela estar oficialmente terminada, de acordo com o acordo, ela só vai. As medidas só vão entrar em efeito mesmo no final de 2023, algumas só começam em janeiro de 2024. Então a gente ainda vai levar um tempinho para perceber de fato a diferença. O fato é que os roteiristas viram como uma grande vitória. Porque lá no comecinho da greve, os estúdios estavam completamente irredutíveis com relação ao pagamento de residual, de inteligência artificial, eles não queriam nem discutir. E no final das contas, eles conseguiram abordar todas as preocupações que eles tinham, não necessariamente conseguindo aquilo que eles tinham pedido, mas tendo um avanço muito, muito grande. Então foi uma coisa de Davi contra Golias, assim, porque de um lado a gente tinha esses bilionários que tinham toda a firma de relações públicas, especialista em gerenciamento de crise, soltando notinha toda hora na mídia tradicional, e do outro lado a gente tinha roteiristas que ficavam 24 horas por dia se comunicando com as pessoas pelo Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky, e são as pessoas que criaram as coisas que a gente mais gosta de assistir, então eles têm o dom de falar com as pessoas, e aí o apoio popular a eles foi muito, muito grande, isso foi imprescindível. Teve a outra greve dos roteiristas lá em 2008, que, o Twitter estava começando, não tinha nada que mobilizasse tanto assim na época, né? Então o que destaca o que destaca essa greve da greve de 2008 é justamente o papel das redes sociais como força para mobilizar e conquistar o apoio popular. Isso, e para quem não ouviu lá o Braincast 510, é bom a gente, acho que só passar rapidamente alguns pontos que a gente discutiu ali, né? Que assim, muitas pessoas quando ouvem falar de greve dos roteiristas, né? O greve dos atores, né? Vê lá o George Clooney fazendo piquete, fala, esse cara milionário, o que ele quer exigir? A questão é que não se trata dessas pessoas, celebridades lista A, né, que ganham dinheiro aos milhões, né?
E às vezes nem só com filme, mas ganham muito com publicidade e outras áreas. A gente tá falando de uma cadeia, né? De trabalhadores, né, de fornecedores, de empresas, né, de produtores, que é muito maior, né, que tem milhares de trabalhadores que são ali os operários, né, da indústria audiovisual e que estão ali dependendo de melhores condições de trabalho, né. A gente pode citar algumas das requisições que eles fizeram e que foram atendidas agora nessas negociações, Ieda? Podemos sim. Foram praticamente, óbvio, né? Tem 94 páginas, mas as grandes questões são 5. A questão dos pagamentos e dos residuais, né? Aqui no Brasil a gente tem outro nome, né? Eu esqueci como se fala. Mas eu lembro que a Livi falou no podcast passado. Então, quem quiser saber, vai lá ouvir. Pode ouvir lá, 510. Isso. Mas a questão do pagamento é que aumentaram os salários dos roteiristas, tanto de longa como de série. O streaming, ele piorou muito a vida dos roteiristas, porque mesmo que você tivesse um sucesso estrondoso, você não recebia mais nada ou quase nada desse lucro, que foi o caso do criador de Squid Games. Ele meio que vendeu os direitos para Netflix e a série virou um fenômeno e ele não participou desse lucro, ele não recebeu nada por isso. E agora os roteiristas que trabalham em alguma produção de streaming com um orçamento de 30 milhões de dólares ou mais, tem um aumento de 18% no pagamento e um aumento de 26% na fórmula usada para calcular os residuais. Os residuais são importantes porque o roteirista, ele tem safras. Tem momentos que ele não vai conseguir trabalhar, que ele vai estar esperando um projeto sair e ele precisa comer, pagar aluguel enquanto isso. Então o residual é importante justamente para fazer com que o roteirista consiga viver sem que tenha que dirigir o Uber nas horas vagas, né? Sim, o residual é aquilo assim, a série tá sendo, sei lá, vamos chutar aqui, o Seinfeld foi exibido no período, depois ela ficou durante anos e anos repetindo na TV, né, tendo reprise, e o roteirista, ele continua sendo remunerado cada vez que aquela série, o episódio tá sendo reprisado, né, e que é uma coisa que os streamings não estavam fazendo, né, então você lançou lá Squid Game, né, a pessoa vendeu a série pra Netflix, ela recebeu uma grana, mas sei lá, se ela foi exibida 1 milhão de vezes ou 53 milhões de vezes, não importa, ela vai ganhar sempre o mesmo valor, né? Então o residual é importante por conta disso. Se ela faz sucesso, se ela vai sendo reprisada, né? Que é uma coisa uma palavra que não existe mais na era do streaming, mas cada play que ela tem, cada stream, agora ela gera um dinheiro a mais para os criadores, né? Inclusive, eles implementaram um sistema que se alguma produção ultrapassa um número determinado de visualizações, no estipulado 20% ou mais dos assinantes domésticos da plataforma nos primeiros 90 dias do lançamento, os roteiristas recebem um bônus. Eu vi um roteirista comentando que poucas produções iam conseguir chegar nesses 20% dos assinantes domésticos nos primeiros 90 dias de lançamento, mas que isso significava um pé na porta, porque isso você abre precedente para dali adiante discutir condições melhores, e eram coisas que os estúdios não estavam nem querendo começar a conversar. Então é um passo importante, ainda que não seja um mundo perfeito, sabe? Entendi. Iago, você como grevista de carteirinha. Cara, eu tava nessa de... Eu não vinha pra esse programa, não me candidatei pra vir pra esse programa e tal. Aí a Bia insistiu, falou, vai lá como roteirista. Mas é engraçado também vir aqui, porque eu recentemente tive uma experiência com o sindicato também. Trabalhei no começo do ano com sindicatos metalúrgicos do ABC e tal. É mesmo, olha só. Então por isso que o Merico tá me chamando de grevista, tá? Não é porque eu fui funcionário pra ele. Tipo, eu trabalhava com ele e fiz greve. Não, eu trabalhava com ele, trabalhei direitinho. Depois fui lá no sindicato. Mas... bastante... Aí você for cobrar residual pelos episódios do Braincast que você trabalhou... Aí, meu filho, aí eu tô feito. Eu vou comprar um jato, vou passear nas Maldivas. Nossa, o que tem de play nesse B9 é brincadeira. Que coisa que tem aqui é play. Dinheiro que é play. Mas Justo. Bastante coisa me chamou a atenção, assim, porque quando a pauta foi apresentada, a pauta da greve dos roteiristas, e eu recomendo muito que as pessoas que estão ouvindo ouçam o primeiro programa que foi feito, porque ele é um programa, inclusive, de material bibliográfico, assim, acho que ele é bem histórico, acho que ele é um dos programas que vai sobreviver ao tempo, sabe? É que nem um Mamilos de Coronavírus, assim, aqueles que prevê o começo da
mudança. Verdade. Retrato do seu tempo. É isso. Mas quando foi apresentada a pauta, parecia muito que eram coisas impossíveis de serem discutidas, né? Eu tô falando da questão dos residuais, tô falando da questão do dinheiro também, obviamente, principalmente da questão de inteligência artificial, assim. Naquela época, o que eu via toda hora é, gente, vamos perder essa batalha, não vai ter como a gente andar nisso de hipótese alguma. E aí, o setor conseguiu avançar bem, não foi incrível, e já vou falar dessa questão sindical aí, não foi incrível no sentido assim, não foi tudo que eles conseguiram, não foi tudo que eles pediram, não foi... Foi 50% ali, vamos dizer, vai, se a gente for quantificar, dá mais ou menos isso, 50%, 60%, mas... E eu tava achando que o setor, depois disso, ia ficar, estruturado, numa boa, e eu fui conversar com uma galera, que é realmente do mercado de roteiro e tal, trabalha com cinema e tal. E ali eu percebi, pelas questões que as pessoas apresentam, que essa literalmente, arranhar a superfície, assim, a pontinha de um gigantesco iceberg do mercado do cinema. E é muito louco porque a gente não tem dimensão do tamanho do mercado de cinema. Acho que em termos comparativos, aqui só no Brasil, que não é onde tem Hollywood, eu não sei se vocês perceberam, a gente não cedia Hollywood aqui. Só no Brasil, o mercado do audiovisual é o 11º maior, em termos de tamanho, em termos de empregabilidade de pessoas. Então tem muita gente envolvida nisso. E são pessoas que, em suma, não conseguem ter uma carreira, não conseguem ter um plano de vida. Tá conversando com um roteirista que ele falou, eu tive filho, eu quero cuidar do meu filho. Pra cuidar do meu filho, eu não posso pegar mais de um projeto por vez. E aí, às vezes, eu fico sem nenhum, porque se eu não pego mais de um por vez... Então, assim, é uma coisa que você não consegue se estruturar, você não consegue ter... Já tive experiências de roteiro pra área de cinema também e tal. E eu não fiquei tanto porque não tem muita oportunidade, quanto porque também eu não consegui entender o que tá acontecendo ali. Você não sabe como que vai ser o dia de amanhã e tal. Então, existe muita água pra correr nesse rio, e essas são as primeiras questões, as mais básicas. É limpar o terreno pra falar, gente, pra gente começar a pensar em futuro, porque era um carro desgovernado que tava indo pra frente, atrás da Netflix, que ninguém não sabe o que está fazendo. Temos muitas provas que a Netflix não sabe o que está fazendo. E pronto para desgovernar. Então, pra gente dar uma limpada no terreno, só organizar as coisas, a gente vai precisar apresentar esses pontos. E aí é muito engraçado que começa o programa, o outro Braincast sobre as greves, todo mundo falando, né? A gente apoia sindicato, a gente é contra patrão, tal, não sei o quê. E aí uma galera veio xingar nos comentários, esse Braincast, quando não falava de política era muito melhor. Sempre tem. A essa altura do campeonato, nossa. Exato, com o preço que tá a gasolina. E aí, essa semana em São Paulo, a gente teve também a greve do metrô, e foi uma greve bastante disputada ideologicamente, porque você tinha basicamente a TV falando que a greve era horrível, e nas ruas a galera falando, mano, greve horrores, bora, tem que parar mesmo e tal. Pra entender Sendo que a gente teve até um exemplo, porque você tinha as linhas, né, você tinha a linha privatizada que não entrou em greve, né, então você tinha esse embate, né, claríssimo, né, entre uma e outra no dia a dia, né, podia ser visto, né. E as estatais ganharam que as privatizadas eram pane, mas enfim, aí a questão é com Deus, né, ele que é o dono dos caminhos. Ou não, né? Às vezes é questão de privatizar ou não mesmo. Mas pra gente, quando a gente fala de sindicato, apoiar a greve, apoiar a mobilização, a gente tem muito uma impressão de que sindicato é um amontoado de trabalhadores que estão lá na porta da fábrica, estão na praça, gritando, querem mais dinheiro e tal, não sei o quê. Isso é uma parte muito pequena do que o sindicato faz. O sindicato é uma organização que tem a função de organizar o mercado a partir do ponto de vista do trabalhador. Então, eu tô falando disso porque teve um ponto que a Ieda tocou no último Braincast que eu não vi sendo tão tocado durante a greve, que foi a ausência de dados. As plataformas de streaming, elas não compartilham os dados dela, e fica muito difícil você entender quanto de dinheiro, quanto que isso devia valer, quanto que vale, quanto deixa de ser, qual o tamanho do problema, se é problema de verdade e tal. Como que eu vou cobrar e exigir, pedir, mas se eu não sei nem quantas pessoas estão assistindo, né? Exato, porque um dos papéis do sindicato é monitorar esse papel. Se isso não está aberto, eu não tenho como fazer esse trabalho. E aí uma das histórias históricas do sindicato, e que também assim não está perfeito, mas começa a arranhar, é que agora as plataformas têm que compartilhar esse pagamento, para compartilhar o pagamento, eles vão ter que abrir os dados. O sindicalismo no Brasil ele é um problema, ele é uma situação, ele ficou grande, porque justamente, não era porque o Lula era uma pessoa engraçadinha, todo mundo gostava dele. Porque quando o Lula foi virar presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
ele encomendou um estudo com um setor econômico que tinha dentro dos sindicatos, economista do sindicato, para eles calcularem lá como que estava a situação financeira, e eles descobriram que, na verdade, tinha que fazer uma indenização para toda a categoria. Tal. Então, a partir dessa conta econômica, desse cálculo econômico, eles conseguiram entender por que merecia aumento. Eu estou dizendo isso porque os Estados Unidos têm um problema muito histórico agora com essas big techs, com essas multitechs, Netflix, Facebook, não sei o que lá, especialmente na questão dos dados. Especialmente na questão de vocês não me contam o que vocês estão fazendo com os dados das pessoas. Se a gente não tivesse um governo corporativista, assim, que temos em todo mundo, o sindicato seria amigo do governo para pressionar as empresas a abrirem esses dados. Então, existe uma grande questão que a gente estava buscando, os roteiristas estavam buscando melhores condições de trabalho para eles, mas estavam buscando também mais transparência no processo e melhores filmes, porque eles garantiram sala de roteiro, sabe? Era uma questão que ia começar sem roteirista a série, você podia começar de qualquer jeito. Podia eu comprar uma série ali e começar a fazer. Então, para garantir a qualidade do mercado também. Então, porque parece muito que as pessoas só querem salário, mas nessa de quererem mais salários, elas querem estruturar a coisa de uma forma que fique mais saudável de se trabalhar, para entregar um produto melhor também. Quando eu tava pensando nesse programa, apareceu muito o programa que a gente fez ano passado, do Sabor de Picanha, que a gente fez sobre a indústria alimentícia. Quando a indústria alimentícia para de vender comida de verdade e chama de comida. Basicamente, o que a indústria do cinema queria fazer... Só lembra. Exato. Basicamente, o que a indústria do cinema queria fazer é tirar o cinema do cinema e falar que é cinema, assim. Pegar, botar um monte de código pra fazer umas cenas lá no TikTok, no CapCut, botar no ar e falar, vejam isso. E não tá dando certo. Então, a gente vai explorar depois as questões tecnológicas e tal, mas não era uma batalha sobre, puxa, tirar mais dinheiro da produtora ou não, tal. Isso, pô, querendo ou não, por mais que eu seja solidário, não me interessa muito. Interessa muito que era uma batalha de, bom, vamos parar de fazer cinema e vamos fazer código, linha de código, e aí a luta foi no sentido de vamos continuar fazendo cinema, com tudo que isso acarreta. Chamar de cinema, né? Exato. E é isso. Tem um ponto, Ieda, que é a associação que representa os grandes estúdios, né? Passar a soltar notinhas na imprensa para tentar mudar a percepção das pessoas. Mas que é isso, né? A gente não pode dizer que a gente foi derrotado, né? Como se fosse... É isso, né? Tudo se transforma. A gente estava falando no Braincast Secreto sobre futebol. Parece que é isso, né? Tudo vira um jogo entre vitoriosos e derrotados, né? Não parece que tá todo mundo tentando batalhar e tentar discutir, conversar por uma indústria mais saudável para todos, né? Onde você vai poder gerar o melhor produto, que vai ser mais rentável para os grandes estúdios e também vai gerar mais dinheiro para as pessoas que trabalharam nela, né? Tudo vira, no fim das contas, quem ganhou e quem perdeu, né? Essa história, né? Mas, no fim, essas negociações é uma vitória importante para os roteiristas, certo? E é uma vitória importante para o lado que é mais fraco. Para o lado que não tem mansão, para o lado que não tem iate, que não recebe um bônus de 20 milhões num ano, nem nada disso. São pessoas que... Acho que se você virar para qualquer pessoa e falar, fala o nome de 10 roteiristas famosos aí, a pessoa não sabe. Porque a grande maioria dos roteiristas são pessoas que não têm destaque, que estão trabalhando duro, ralando e sofrendo muito para sustentar a família. Então, eu acho muito esquisito, assim, pensar do ponto de vista do... Não, mas é o CEO que é importante, não sei o quê. A gente pega a história do David Zaslav, que é um cara que nem gosta de cinema e tá lá... chefiando a Warner, que tem o maior acervo de história do cinema de Hollywood. E esse cara tá queimando tudo, assim. É basicamente um incêndio criminoso que ele tá fazendo. E se você gosta de cinema, você tem que proteger as pessoas que fazem o cinema acontecer, que são os roteiristas, os diretores, os atores, e não os executivos. Pra mim é uma obviedade, sabe? Não tem nem a ver... Pro negócio continuar existindo, né? Você tem que ter a base que produz, né? Pois é. O executivo engravatado não produz nada, né? Exato. Ele não cria, não escreve e tal. Ele tá ali pra tomar decisões que muitas vezes vocês depois ficam bravos, falando, cancelaram a minha série. Por quê? Porque foi o CEO que decidiu. Não foi o roteirista que parou de escrever, não foi o diretor que parou de trabalhar, foi o CEO que desistiu. Então... Mas assim, uma das vitórias é essa, né? A questão dos residuais, né? Então... Isso.
vai ter esse pagamento de residuais baseado no sucesso ou não da produção, né? Uhum. Mas para esse pagamento existir, tem que ter uma abertura e uma transparência maior dos dados, né? Sim. Isso vai existir? Isso vai acontecer? Vai, isso também está no acordo. O Iago já tinha mencionado, né, que foi uma das grandes vitórias também desse acordo. Agora, as plataformas de streaming, elas concordaram em compartilhar com o sindicato. É com o sindicato, tá, gente? Não é com o público. Sindicato. Isso não vai chegar pra gente, tá? O total de horas assistidas das produções originais, tanto dentro dos Estados Unidos como internacionalmente. Então, já é um passo enorme, porque antes a gente não tinha informação alguma. O próprio criador, às vezes, não tinha comunicação com a plataforma e não sabia o que estava dando certo, o que não estava. E isso é importante não só por questão de pagamento, mas também para ter uma noção mesmo de se o seu trabalho está sendo valorizado, se não está, se você está fazendo certo. Isso, lógico, porque assim, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que as plataformas, né, Netflix da vida, Disney Plus, etc., eles têm um dashboard, né, para usar o mais básico, um dado de tudo quanto é tipo, né, para saber quanto as pessoas estão assistindo, quanto tempo elas estão passando naquela série, onde elas abandonaram, né, onde elas apertam pause, eles sabem tudo. Basicamente, esse dashboard não era uma coisa compartilhada com os criadores, né? Eu não posso, porque é uma coisa que é útil para você que produz, para você que cria, saber, putz, eu criei uma série de 10 episódios e as pessoas abandonaram, a maioria das pessoas abandonaram no 5º episódio. Por quê? Né? O que aconteceu? Que é uma coisa que o YouTube oferece, por exemplo, para os criadores de conteúdo. Você tem lá uma curva para saber até quanto tempo que as pessoas assistiram o seu vídeo e você poder, sei lá, trabalhar em cima daquilo, melhorar título, melhorar thumbnail, né? Sei lá. Isso é uma base para quem cria. É o básico. Se eu criei, eu tenho acesso aos dados. No caso dos streamings, a partir do momento que eu vendi a minha série ou meu filme para o streaming, eu paro de ter acesso a esses dados. Eu não sei o quanto as pessoas assistiram e até quando elas assistiram, né? Qual foi a retenção disso. Então, isso não vai ser público, né? Porque isso não interessa para as plataformas, mas como ele está falando, isso vai para os sindicatos, né? Eles têm de proteger os acionistas, né? Porque, na verdade, os CEOs dos grandes estúdios, eles não estão interessados em fazer bons filmes. Eles estão interessados em agradar os acionistas e manter as ações da empresa lá em cima. Então, e se os dados forem públicos, não vai ser bom para os acionistas. Exatamente. Né? Aliás, acho que essa... que aquela série que gastaram milhões, ninguém assistiu, não fez sucesso. A gente vê esses filmes da Netflix que estão sempre quebrando recordes, né? Segundo eles, assim, nossa, 300 trilhões de pessoas assistiram nos primeiros 30 de horas, segundos. Né? Eles falam em horas, sabe? Né? E a gente vê no dia a dia, assim, não tem ninguém falando sobre esse filme, não tem um amigo seu que falou, você viu o filme tal lá com o Ryan Gosling, nem sei o nome do filme, sabe? Então é um negócio que a gente percebe, mesmo o público leigo, a gente percebe que não existe transparência, porque a gente vê esses números e fica, como assim? Isso não tá certo. Tem uma coisa estranha aí. E são números meio que, até a gente fala isso quando a gente grava cinemático, né? Tem várias plataformas nem tem ranking. A Netflix tem aquela plataforma que eles mostram a quantidade de consumida, mas é uma coisa muito etérea, assim, 360 mil horas foram consumidas, tá? Mas isso 300, significa 400 bilhões de milhões, né? De horas, números. Isso significa o quê, né? Qual que é? Mas assim... o que importa aqui na nossa discussão é que os sindicatos vão ter acesso a esse dashboard aqui que eu tô chamando, né? Eles vão poder ver. Isso justamente com a ferramenta para... Você imagina na época das emissoras de televisão, a ferramenta que você tinha era o Ibope. O Ibope ligava na sua casa, perguntava o que você estava assistindo e pronto, acabou. Era isso que você tinha de informação. Imagina você saber em que momento da sua série 60% das pessoas desistiram de assistir, sabe? É uma informação muito rica. E isso faz parte também das demandas dos roteiristas para ter um futuro na profissão, né? Tanto que também agora ficou definido a sala de roteiristas. Então, o sindicato ele tinha pedido um mínimo de 6 roteiristas para cada série. Acontecia muito deles pegarem, 2 roteiristas para fazer um caminhão de trabalho e esses 2 roteiristas não davam conta e também eram muito mal pagos.
E o que ficou acordado não foi o mínimo de 6 roteiristas, mas ficou assim. Ficou mínimo de 3 roteiristas para séries de 6 episódios, 5 roteiristas para séries de 7 a 12 episódios e 6 roteiristas para séries de 13 ou mais episódios. Também houve a criação da sala de desenvolvimento, né? O que acontecia? As pessoas... os roteiristas entregavam um roteiro, eles eram mandados para casa e começava a filmar. Só que enquanto você tá filmando, você precisa fazer alterações. Às vezes tem uma fala que não ficou muito legal, do jeito que o ator falou. Às vezes o diretor tá com uma dúvida. Você precisa ter um roteirista ali o tempo todo. E as plataformas de streaming... Acompanhando, né? Exato, e as plataformas de streaming meio que tiraram isso. Tanto que quando começou a greve dos roteiristas, o pessoal de Game of Thrones falou, não, beleza, a gente vai filmar aqui na Europa e aqui não tá tendo greve nem nada. Aqui não então tem greve. Sim. Então a gente vai gravar sem roteirista. Imagina essa você série pegar... horrível que todo mundo odiou. Nós vamos aqui continuar gravando, furar greve por que isso. Que é o dos Olha que dragões mercado lá, de né? o dos dragões, dos House of the Dragões. Dragon. Eu falei Game of Thrones, mas é a mesma coisa, né? A gente grava na Irlanda, dane-se vocês aí. É que se você tivesse falado House of the Dragon, não tinha entendido. Cara, tem que falar eu acho Game of Thrones, tão burro, é como vocês falaram no começo, né? É tão burro, porque é a matéria-prima, né? É como você... Assim, sei lá, o que eu posso utilizar aqui de analogia pra poder... Vamos lá, você tá falando de futebol, né? É que futebol é o contrário, né? Futebol você paga milhões de reais para os jogadores de futebol. Eles são tratados como realezas, porque eles são a matéria-prima do negócio. Se eu não pago Porque essa é uma discussão, né? A gente tem o Benjamin aqui, que o meu filho tá maluco de futebol, direto tem essa discussão, e ele falou que um dia o professor dele zoou, né? O Neymar na classe, porque é isso, o Neymar tá lá na Arábia, ganhando zilhões de dólares para jogar num negócio obscuro, e os professores não ganham nada, né? Aí eu tava tentando explicar para ele porque que o Neymar ganha muito, né? Porque é isso, né? Uma questão de alcance, de mídia, né? Uma questão de mais publicidade hoje em dia, né? Você tem um jogador do porte do Neymar do seu time, né? Isso aí, mas você vê que assim, esses jogadores das grandes ligas de futebol, por que eles são muito valorizados? Porque eles são a matéria-prima. Se você não paga esse cara, se você não... Neymar, olha só, faz um carinho na cabeça dele, fala, você merece. Menino ele Ney. não gera milhões de dólares. Menino Ney. Ele não gera bilhões de dólares pro clube de futebol e pros patrocinadores. Aqui é a mesma coisa, cara. Se eu não passo a mão na cabeça do roteirista e falo, roteirista, você merece. Eu não tenho a série, eu não tenho. Então é muito burro essa relação, né? Tipo, não vem do vácuo, né? Eu não gero Game of Thrones, eu não gero o Squid Game. Vamos falar alguma coisa mais recente aí que fez sucesso agora na Netflix? Tem algum exemplo? Não é tão recente, mas Stranger Things... Stranger Things, que vai agora pra sua última temporada. Essa galera que é a operária do audiovisual, não sai, né? Não sai do vácuo. Então eu acho tão burra essa relação, né? Tipo, não é eu ligar a câmera ou pagar o mesmo diretor, né? Não é eu pago lá o Steven Spielberg ou o Ridley Scott e achar que ele vai me entregar uma série do zero. Não vai, eu preciso pagar essa galera, né? Então e a relação é meio... A gente teve aqui mesmo no Braincast o exemplo perfeito, que foi o Braincast que a gente fez sobre novelas e vídeos curtos. A gente fez uma outra discussão, mas a gente trouxe aqui a Rosane Svartman, a gente trouxe aqui o MM Isidoro. E aí, porque é uma coisa que a gente não acessa, a gente fala, 2 roteiristas, 6 roteiristas, sei lá, dane-se, né? Tipo, é só escrever um texto, abre o Google Docs aí e faz. Isso. E aí, no programa, eles conseguiram desenhar Gênero muito direitinho. Comédia. Isso, A cena se passa em uma. E eles conseguiram desenhar pra gente muito direitinho qual a importância e qual o valor de você ter realmente uma sala de roteiro. A gente fala de sala de roteiro, não precisa ser um ambiente físico, obviamente, né? Mas você ter ali um grupo de pessoas debruçadas naquilo, porque vai um e fala, putz, vamos botar, a cena se passa em uma, e vem o outro e fala, não, a cena se passa em 2. E aí tem outra pessoa que traz uma contribuição, que ela estudou, sei lá onde. São pessoas que, estudam a vida inteira. Eu fico revoltado, porque a gente vê muito essa discussão. Sabe por quê, Iago? Essa mesma galera que tava lá na rede social, no Twitter, no X, dizendo, a minha série vai atrasar,
Ai, meu Deus do céu, que absurdo. É a mesma que fica lá depois falando, ai, mas não tem mais nada de legal, de diferente, né? No cinema e na televisão. Porque, cara, pra ter, alguém tem que estar lá ralando o cu na ostra, né? Pra poder sair o bagulho. Senão não sai mesmo. Senão vai ser tudo escrito pelo chat GPT, cara. Não vai ter a sua serinha de herói. Não vai ser legal pra caramba, né? Não vai ser diferente. Vai ser tudo o chat GPT. Vai ser as séries da Marvel lá no Disney Plus. Desculpa. E é importante também você manter os roteiristas durante a produção. Não só para você ajudar a produção, mas para que esses roteiristas aprendam o que eles estão fazendo e possam subir na carreira também. Porque às vezes você começa como... Acho que o Iago até pode saber melhor do que eu a hierarquia certinha, mas tipo, no topo tá o showrunner e lá embaixo tá, sei lá, o assistente de roteiro. Staff writer lá, né? Isso, aliás, tentaram importar pro Brasil esse modelo de showrunner, tem sido uma desgraça, tem sido um problema. Todo mundo tá com dor de cabeça, tomando neusaldina por conta disso. É mesmo? Por quê? Porque o showrunner é aquela pessoa fodona, seria, sei lá, o Jô Soares, que Deus o tenha em bom lugar. É uma pessoa que entende o diretor tudo da série, né? A pessoa que vai mas ele não é um diretor, né? ele é um cabeção, assim. Ele não é o diretor, literalmente, isso. não é o cara que filma. Mas eu tô em dúvida, eu vou consultar o showrunner, porque ele é o cabeça. É o Damon Lindelof de Lost, assim, sabe? Ele é o cara que vai ditar pra onde a história vai. E aí tava dando certo isso lá na gringa, falaram, vamos trazer pro Brasil. Aí começaram a botar uns Zé Mané aí, uma galera que ganhou uns prêmios em Cannes, sabe? E tem sido um bate-cabeça desgraçado. Porque o showrunner tem que ser o showrunner. Eu falei, o Jô Soares é uma pessoa que ela teve na função de roteirista, ela teve na função de diretor, ela apresentou, ela foi ator, mesmo. Ela foi isso, ela foi aquilo outro, desistiu de Carmen Miranda, sabe? Passou, comeu o pão que o diabo amassou. Ela tem experiência no ecossistema todo pra poder apitar, né? Porque ela tem que conhecer o trabalho de todo mundo, né? Exato. Isso. E tem um pouquinho de crise nessa função que é do roteirista. Quando trabalhei como roteirista do B9, né? Que é muito fácil, porque o Merigo, que isso? Mas que é, o B9, essa grande indústria... Conglomerado. Que isso, pô. Isso, mas existe uma... Isso te deu uma experiência, você produziu coisas aqui que, meu Deus do céu, premiadíssimas mundo afora. É engraçado porque realmente prêmios, né? Realmente tem prêmios internacionais. Mas tem uma questão de, tipo, quais são os limites desse papel, assim. É o que a Eda falou. Essa pessoa... É muito óbvio, né, na nossa cabeça, mas pra enxugar custo, deixou de ser óbvio. A pessoa que durante tá filmando a série, o roteirista está lá, olhando o que tá acontecendo, pra saber se tá acontecendo tudo como foi feito. Porque ele é isso, ele não é o diretor é aquela figura que coordena tudo, ele é a pessoa que escreve, mas ele não é o criador, mas o texto é dele, mas as ideias não necessariamente são dele. Ele tem que ter uma noção da hora. Eu tava falando com pessoas, né, no mercado e tal, uma pessoa que falou, você tem uma série que cada episódio é dirigido por uma pessoa, quem tem o conhecimento do todo é o roteirista. O roteirista, ele vira, nessa hora, um gerente de projetos. Sabe? Então, existe muita questão. E não existe nenhuma valorização pro trabalho do roteirista que não seja montar a escaleta. A escaleta é o do Google Docs que o roteirista vai fazer. A lista de ação. Isso. Entregar papel impresso. A galera reduziu o trabalho do roteirista a entregar papel impresso, né? É isso. Imprime lá o calhamaço de papel, me entrega e sai fora, né? Isso. Que não faz sentido, né? E é muito cruel esse negócio do roteirista não poder estar durante a produção, porque é isso que a Ieda falou, né? De você não poder subir nessa hierarquia de virar um roteirista-chefe, de poder até querer dirigir, né? Poder virar alguma coisa maior dentro você vira só essa maquininha de escrever, que eu acho que chega num ponto, porque assim, a gente falou de pagamentos irresiduais, é uma coisa que foi acertada. A questão da transparência, não é uma transparência que é geral, porque você tem que proteger os números para os acionistas, mas os sindicatos vão ter acesso, e aí você chega no ponto da tecnologia, né, da inteligência artificial, que é talvez o sonho molhado dos executivos e das executivas, que era substituir essa galera operária pelo computador. Vocês estão reclamando? Então tá bom, vou pedir aqui pro computador gerar aqui, imprimir papel, então vai gerar aqui, 50 milhões de páginas de séries e filmes e vou fazer... Faz aí Game of Thrones. Faz aí, produzir Game of Thrones. A galera sonhava com isso, né? E como que ficou essa questão tecnológica
Ieda, Essa de é substituir? a questão mais delicada, sem dúvida alguma, porque como a tecnologia ainda está se desenvolvendo, precisa de muito cuidado nos termos utilizados no contrato para que daqui a 5 anos ninguém encontre uma brecha e explore ela, sabe? Então, ficou definido que o material escrito por inteligência artificial não pode ser considerado como material literário escrito por humano. Os estúdios não podem exigir que os roteiristas usem inteligência artificial, mas se o roteirista quiser, ele pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta, desde que o estúdio esteja de acordo. O estúdio é obrigado a informar o roteirista se o material que está fornecendo a ele foi gerado em IA. E é proibido utilizar o trabalho do roteirista para treinar IA. Só que agora isso só vai valer 2024. Então, tudo que foi feito até aqui não tem essa proteção. A galera fazendo série a rodo, né, na IA. Cara, mas eu realmente fiquei como um leigo, como uma pessoa que não tá na tecnicalidade das coisas e tal. Um leigo interessado, né? Um leigo passo a mais. Eu fiquei leigo bem muito informado. Isso. É um leigo que anda com quem não é leigo. Sou eu aqui, há 500 Braincasts, estamos no 521. Eu tenho feito esse papel, Iago, há 520 Braincasts. O leigo que busca se informar, porque de saber mesmo eu não sei nada. Mas eu fiquei muito feliz da forma que a coisa foi amarrada, porque é isso, né, em resumo. Você pode usar inteligência artificial para fazer roteiro, para fazer série, para fazer tudo que você quiser na sua vida. Até porque isso é impossível de impedir, você não pode impedir um roteirista de abrir o ChatGPT e escrever lá, pedir pra ele fazer um diálogo. E se você chegar lá no ChatGPT e pedir pra ele fazer uma série inteira, uma temporada, ele vai fazer pra você. Mas aí nem faz bom. Depois a gente pode entrar nessa discussão, mas eu não sei se um dia pode ser que chegue. Um dia você pode pedir. Eu vou entrar nessa discussão aí. Então vai, entra aí. Mas o que foi negociado para isso ser considerado uma série e tal, tem que ter. É a mesma coisa de você fazer. Não é a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções. Mas é a mesma coisa de você fazer uma obra, você tem que chamar um arquiteto, nem que seja pra ele ir lá, olhar a obra e assinar. E assinar, então exato. Ele tem que ser vai se responsabilizar, então, assim, pra isso ser um roteiro, pra isso ser uma série, tem que ter um roteirista aqui que fala, ó, isso Perfeito. Aqui é uma criação. Eu boto meu cu na linha por conta disso. Se o prédio cair, alguém tem que ser chamado pra falar, ó, caiu, e aí? Porque... Isso é ótimo. Quem vai ser preso se der merda, né? Tem uma lista de séries aí que eu gostaria que alguns roteiristas fossem presos, mas aí não é o caso agora. A gente até já citou o nome aqui, né? Isso, exato. Olha, é muito ruim, esteja preso. Mas o que eu acho muito legal, cara, é você entender que... entender a IA como a inteligência artificial como ferramenta, primeiramente, um subsidiário, uma coisa que vai auxiliar no trabalho e não o fator principal do trabalho. Segundo, você entender que a criação é humana, tal, você valorizar o trabalho humano, então tem essa questão de você valorizar o profissional, beleza. Mas existe uma questão que a inteligência artificial, ela funciona a partir do input que foi gerado nela. Então, você pode fazer esse exercício, e eu mesmo já fiz, de eu tô fazendo um texto, eu travei nesse texto, eu chego lá no ChatGPT e falo, ChatGPT, continua pra mim no mesmo estilo que eu tô, com essas premissas, isso, assim, dou umas regras, ele continua, ele faz como eu faria, me psicografa, vamos dizer assim. Mas isso é a partir do que eu trouxe. Se a inteligência artificial começar a gerar séries, ela vai começar a gerar séries que já existem. Se chegar na inteligência artificial e falar, inteligência artificial, faça o argumento de uma série que trate da vida de 5 amigos, o cotidiano, e seja uma série de comédia, ela vai te dar o roteiro de Friends. Isso, o original não vem, né? Exato. É o que a gente passou agora. É o que a gente passou agora com Pantanal. Pantanal, lá nos anos 90, foi uma coisa. E aí, a Maria Bruaca, lá na época, era uma piada, era um humor, uma coisa que todo mundo ria. E ela foi reescrita agora, teve um outro olhar de direção pra ela, um olhar humano, pra entender o tempo que tá passando agora, que tá se passando agora e tal. E ela virou um grande ícone feminista. Então precisa dessa pessoa, não só pra entender quais são as tendências das redes sociais, não é sobre trending topics, mas entender qual que é o próximo passo, o próximo assunto. Essa pessoa vai ter que existir. E ela sempre vai existir. E se depender... E é o que eu gostei muito dessa decisão foi...
eu acho que ela pode ser replicada para várias outras áreas. Acho que várias outras áreas estão muito preocupadas com o uso da IA. Eu acho que para a questão da greve dos atores, que tinha o problema de você ir lá, ser foto escaneado do seu rosto. Copiar a imagem. E aí ele começar a usar seu rosto para tudo quanto é jeito, como se fosse a abertura de Senhora do Destino. Eu acho que isso ajuda muito a dar um ponto inicial nessa questão. Que cara, tudo bem. Desde que algum ser humano se responsabilize pela criança, vamos usar. Se não der, não dá pra você botar a pessoa do financeiro pra fazer série, entendeu? Vai ter que ser... Eu adoro a Thelma, ela faria uma série ótima. A Thelma é do financeiro do B9. Mas ela se responsabilizaria pela série, é isso que eu quero dizer. Tá. A questão dos atores não acabou ainda, é isso? Não, Continua... eles tiveram uma reunião na segunda, aí eles falaram que eles voltariam a se reunir na quarta-feira, que é hoje o dia que a gente tá gravando. Isso é bom presságio, porque o que tava rolando com os roteiristas é que eles conversavam uma vez, saía todo mundo puto, soltando nota na imprensa, e aí só ia conversar de novo dali a 3 meses. Pra chegar nessa negociação final... eles ficaram uns dias conversando em sequência, assim, sabe? A gente conversou no dia 12, agora vamos conversar no dia 14. Então, pode ser, tô chutando aqui, tá? Pode ser que eles estejam, de fato, avançando nas negociações, principalmente até porque os roteiristas tiveram uma vitória que é histórica. É histórica. Sim, completamente. Sobre a questão dos talk shows, né? Porque teve essas séries sem roteiro, né? Eu vi até alguém zoando na internet lá, que acho que não sei se foi a Netflix ou alguma plataforma que colocou justamente isso, séries sem roteiro, né? Sendo que não existe. Não existe. Mesmo reality show tem roteiro de alguma forma, né? Então os talk shows, inclusive, enfrentaram críticas aí, né? Eles queriam voltar sem roteirista. Enfim, explica um pouco como que funciona, porque até acho que por público como nós, leigos informados, né? Acha que, por exemplo, um programa de entrevista é isso, é só sentar lá e entrevistar a pessoa, não tem roteiro, né? Como é que funciona isso, Ieda? O trabalho parece fácil justamente porque tem uma equipe de dezenas de pessoas por trás fazendo acontecer. Então, desde a pessoa que está fazendo a pesquisa da pessoa que vai ser entrevistada, levantando detalhes da vida dela, debatendo com um assessor do artista se pode tocar no assunto do ex que traiu ela no banheiro do bar. Se pode... muita gente envolvida para parecer que é só uma conversa simples de 2 pessoas. Até pra gente fazer um podcast é um negócio que a gente fica dias, vamos fazer do quê? Vamos discutir, não sei o que lá. Tem uma pesquisa, a gente tem pauta. Então, tudo que você acha que parece falso, pode ter certeza que tem fácil, pode ter certeza que tem um trabalho enorme por trás. Não, acho bacana tocar nesse assunto, até porque é isso. Eu tenho essa minha experiência pessoal de ter sido roteirista do B9 durante um tempo e tal. E essa questão de fazer esse roteiro de entrevista, que é diferente do que as pessoas pensam que é roteiro, mas ele existe também, é uma outra estrutura, uma estrutura pré e depois uma estrutura pós. O programa pronto, você tem que ver como que você monta, como que vai pro ar. Puxa, já entreguei pauta do Mamilo que tinha mais 100 páginas e tal. Mas, acho que a pergunta de 1 milhão e a pergunta que quem não sabe quer saber e quem sabe quer ouvir vou até chegar perto do microfone pra falar. E com a ASMR na voz. O que a Drew Barrymore tem a ver com tudo isso? Drew Barrymore, tadinha. O que aconteceu com ela foi que mandaram um Golden Retriever pra tentar terminar. Ai, que barra. Basicamente, os estúdios tentaram mandar um Golden Retriever pra acabar com a greve. A Drew Barrymore, ela tem uma legião de fãs enorme. Todo mundo achava ela muito fofa, muito querida, não sei o quê. Tem todo o histórico dela ser atriz mirim, infância, blá, blá, blá. E ela, durante a greve, ela anunciou o retorno do talk show dela. Ela falou que era uma decisão dela, ela peitou mesmo. Falou, não, sou eu mesmo que tô optando por isso. O que aconteceu? Vários outros apresentadores de talk show também se sentiram saidinhos. O Bill Maher, acho que a Vanessa Hudson também. E começaram a anunciar retorno. Teve
uma reação horrorosa, enorme, Lógico. da Drew Barrymore ter que ir lá gravar vídeo de desculpa, sem maquiagem na cara. Vocês sabem que eu não Vestida de sou branco. assim. Exatamente. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe, eu nunca quis machucar ninguém. E é engraçado, né, que o comentário das pessoas nas redes sociais era: nossa, se ela tivesse esperado 2 semanas, ela não tinha queimado o filme dela. Na verdade, não era questão dela esperar 2 semanas. É justamente verem a reação que as pessoas tiveram de ver que ela estava anunciando a volta durante a greve, que ajudou a encerrar a greve. Porque você vê a força, porque você tá pegando uma atriz que é super reconhecida, super adorada, e as pessoas estão se voltando contra ela. Então, que sorte que vai ter o Ted Sarandos, sabe? Que ninguém gosta dele. Então, entendi. Ela é o Tiradentes da greve dos roteiristas. Foi decapitada. E uma notícia Em nome do bem maior. fresquinha. Uma notícia fresquinha que eu mandei no grupo Bomba, do... breaking news. Bomba. Eu mandei no grupo do Cinemático hoje. O Hollywood Reporter falou que agora que a Drew Barrymore vai voltar realmente a apresentar o talk show de forma oficial, 3 roteiristas não querem voltar. Não querem mais trabalhar com ela. E agora, Drew? Faz aí o seu... Faz aí. Faz como o é L que agora. faz? Não é sem roteiro? Né? Não é L. sem roteiro? Faz aí. Vamos ver. Inventa aí, o fala aí o que você vai quiser. sair. Faz as suas perguntas aí, se vira. Isso. É só, gente, eu não preparei nada. Eu vou só responder as perguntas de vocês, né? Isso é muito louco, Ai, né? meu. Porque é uma greve que chegou a um ponto que os executivos mandaram falar que o plano deles era deixar os roteiristas morrerem de fome, Exato. que aí eles iam voltar rastejando, implorando pra voltarem pra trabalhar. E é uma união por emprego. incrível da classe e os atores também ajudaram nisso e tal. Acho que até um ponto que a gente pode entrar depois, mas eu acho que como agora, enfim, sempre espero, né, que as pessoas queiram um pouquinho mais se coletivizar, sindicalizar, tal, não sei o que lá, entender a força disso, a importância disso. É uma greve que ela entrou, a greve dos roteiristas ela entrou derrotada mesmo, ela entrou na lona. Tipo, o plano era esse. Não vai, E o plano não vai era dar em nada. exato, assim, realmente foi a força da galera segurando isso na unha e o apoio popular também. Pessoal, mano, beleza, eu prefiro ter uma série boa, com um roteirista bom, do que essas jequices aí que vocês fazem. E a gente já tá vendo resultados. Por exemplo, os atores de videogame, que fazem as vozes do videogame, eles também fazem parte do sindicato dos atores, né? Vendo tudo que estava acontecendo, eles também acabaram de aprovar uma greve contra as companhias de videogame, não tem a ver com os estúdios de cinema. Ano que vem é possível que tenha a greve do IATSE, IATSE, que traduzindo de forma bem literal é a Aliança Internacional de Funcionários do Palco Teatral. Tem teatral no nome, mas eles representam teatro, cinema, televisão nos Estados Unidos e no Canadá. São 168 mil técnicos artesãos, que é o pessoal que trabalha no cenário, que faz a maquiagem, que faz a iluminação, que faz tudo. Sabe aquele povo lá que Precisa tá disso, né, gente? O pessoal que tá lá Precisa disso, né? empurrando Que coisa. o carro no Lata Velha ali do Domingão, sabe? É aquela galera. E olha, eles podem entrar em greve no ano que vem. E o pessoal que faz efeitos especiais da Disney, eles decidiram fazer parte do mesmo sindicato, que vai entrar em greve no ano que vem. E se você tá falando que tá uma merda o CGI, você tem que apoiar essa greve. Porque Sim. é isso que vai fazer melhorar o CGI. Aliás, só para entrar numa tangente aqui rapidinha dessa questão dos efeitos especiais, o que acontece é que os estúdios eles fazem meio que um leilão ao contrário, né? Ver quem dá o lance menor. Aí a empresa de efeitos especiais, ela tem tipo 3 pessoas para fazer uma carga horária absurda, trabalhando 30 horas por dia, 8 dias por semana. E sempre assim. Uberização corporativa, né? Exato, e sempre com B2B. mudanças o tempo inteiro, porque as pessoas, principalmente na Disney, eles acham que, não gostei de que se passa no mar, faz no deserto agora. Então, quando o CGI tá cagado, é por causa disso, é porque eles não têm planejamento, eles fazem mudanças de última hora, e são artistas que são sobrecarregados e sem representação sindical. Então, é muito legal que todos esses movimentos positivos e da opinião da população e tal, as pessoas estão se unindo de fato. Muito bem.
Antes da gente ir pro Qual é a Boa, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui do legado da greve, né? O que ela deixa aí para a indústria do entretenimento como um todo, e se vocês acham que isso de fato nos prepara para o futuro, né? Porque, até como a Ieda falou, você está falando de você está tentando colocar barreiras e regras numa coisa que ainda está em desenvolvimento. A gente não sabe que tipo de brecha que pode ser aberta, né? Você... até falando no caso, sei lá, vou citar esse caso da Netflix, que é a notícia de hoje, inclusive, de que eles estão planejando aumentar os preços, né? Que é como se fosse uma retaliação, né? Então, tá vendo? Vocês apoiaram? Era isso que vocês queriam? Então agora... Então toma, vocês vão pagar mais por isso, meio que tentando deixar a greve, quem lutou por ela, impopular, né? Então, a gente olha que não é tão... tudo bem, você tem uma vitória, né? Mas a coisa não é tão clara, né? Não é um negócio tão... Beleza, ganhamos, agora é isso aí, vamos todo mundo dar as mãos e ser feliz. É algo que continua sendo uma luta constante, né? Então, como que vocês veem esse legado da greve aí para a indústria como um todo e para os próximos anos? Eu acho que o primeiro legado é uma educação e saúde padrão FIFA, brincadeira. Queremos hospitais padrão FIFA. Isso. E não filmes. Eu acho que, como eu falei, na minha visão, do que eu consegui acumular de tudo que foi discutido nessa greve e tal, é um arranho numa superfície de algo muito mais profundo, um arranho que era muito urgente, e que estabeleceu, inclusive, definições que começam, como a Ieda falando, que vem, e que vão até 2026, né, se eu não me engano, até o final de 2026, então não é tão médio prazo assim. Eles têm que ir renovando, né, as negociações, né? Isso. E aí a ideia é que a coisa se aprofunde agora e cresça, só que eu acho que custou já muito para essas pessoas chegarem onde elas chegaram. Então acho que acho que é muito difícil elas conseguirem atrair tanta atenção, tanto apoio para as lutas que elas têm que travar daqui para frente, né? Principalmente com questão de streaming, produtoras e tal. Então eu torço muito para que a categoria continue avançando, mas eu temo bastante que eles tenham força para isso. Eu achei que ia rolar um efeito em cascata, de tipo, putz, isso aí aconteceu lá em Hollywood, então as produtoras dos outros países, como elas mexem muito com Netflix, por uma questão ali de auditoria, tá, vão começar a adotar esse padrão. O pessoal do mercado não parece achar que é bem assim, pode achar que inclusive rola um efeito contrário, que é, bom, já que lá nos Estados Unidos tá foda de fazer, tá chato, tem o pessoal lá no pé fazendo greve, eu vou mandar pros outros países e vai ser muito mais esculhambado a coisa, então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Eu acho que inclusive, importante agora fazer um apelo aqui, porque eu tenho amigos que trabalham com dublagem, trabalham com tradução e tal. Essa galera perdeu emprego, assim, essa galera foi mandada embora. Estúdios que ficaram, se não fecharam, ficaram no bico do corvo, assim. Então, não tem nenhuma mobilização, pelo menos eu não tenho visto nenhuma mobilização nesse sentido, de entender o impacto internacional que essa greve teve. Eu não tô aqui criticando a greve de jeito nenhum, inclusive passei 1 hora e pouco defendendo ela agora. Mas a gente sabe que quando uma coisa para e ela retorna, ela nunca retorna do ponto que ela parou, tem sempre um jeito de mexer, de precarizar um pouquinho mais. São profissionais já muito precarizados, muito estafados já. Então, como a gente falou aqui, é uma galera que tá... Um mercado que está extremamente uberizado, é o mercado do cinema hoje, é um mercado que está extremamente gig economy aí. E eu acho Todos, que... né? Tá tudo assim, né? Tudo assim, exatamente. E eu acho que tá na hora de... Eu acho que o legado que eu espero, pelo menos, é que a gente consiga ter um pouquinho mais de visibilidade para essas vozes. Tem uma coisa que eu li não foi na Variety, não, foi na Vanity Fair. Fizeram lá um balanço da greve, quem ganhou e quem perdeu, bem aquelas coisas dos Estados Unidos, né? E aí eles botaram, tipo, olha, os roteiristas foram um ótimo porta-voz de si mesmo. Quem diria que as pessoas que fazem as séries que a gente mais ama conseguiriam ter uma boa imagem pública, né? Então, talvez até uma questão de autoestima dessa galera, de entender que eles são bons porta-vozes, que eles podem falar, que eles podem se organizar e trazer mais um pouquinho disso, assim. Eu acho que se a greve conseguir trazer
um pouquinho mais de PR para essa causa, conseguir mostrar um pouquinho mais de como é importante debater isso, como não é só uma coisa só de quem trabalha e não é só sobre que dia que vai sair minha série, acho que vai ser um ganho enorme já, porque já é um ganho muito grande, assim. Já é algo muito difícil de fazer. Esse foi meu TED Talk. Perfeito. E você, Ieda? Como eu disse, eu acho que é um passo importante, só que eu acho que as nossas vidas nos próximos anos vão ser de batalhas contra grandes corporações, seja Big Tech, seja grandes estúdios, seja tudo isso, porque a gente vê esses bilionários fazendo o que bem entendem. O próprio caso do Twitter. O Twitter é uma ferramenta, às vezes, de você passar comunicados de emergência, de lugares que estão com tufão, você divulgar pesquisas científicas. Foi super importante durante a pandemia ter aquele aviso de que, olha, isso aqui não é comprovado, blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa, ela não pode ficar sem nenhuma regulação. Você faz o que você quiser, você não vai enfrentar nenhuma consequência, ou então você paga uma multa que equivale a R$15 pro Elon Musk, que não é nada, sabe? Então, e a gente vê assim, o X agora, o Elon Musk tá declaradamente nazista. Ele tá lá todo dia compartilhando teorias da conspiração que são de grupos nazistas e ninguém faz nada. Tipo, é o cara mais rico do mundo, que tem vários contratos com o governo americano e ele não sofre nenhuma consequência, sabe? Então eu acho que daqui pra frente a nossa vida vai ser isso. A gente o tempo inteiro brigando com gente muito rica, muito poderosa, que infelizmente afetam várias facetas da nossa vida, sabe? O Twitter era muito importante pra mim, pra conseguir trabalho. Todos os trabalhos que eu consegui, não todos, mas muitos trabalhos que eu consegui foi por meio do Twitter. Eu não tenho mais essa ferramenta agora, porque eu apaguei a minha conta. E, cara, não é brincadeira, sabe? Não é só uma questão de ações em Wall Street, isso mexe com a vida das pessoas, sabe? As pessoas estão deixando de conseguir pagar o aluguel, de conseguir comprar comida. Então, a gente precisa lutar com essas pessoas e eu tenho plena consciência que não vai ser fácil e que muito provavelmente a gente vai se dar mal, mas essa é a nossa realidade agora. Muito bem. Votem Ieda Marcondes. Não, por favor, tô muito cansada, não vota não. Não vota não. Muito bem. Então vamos pro Qual Vamos. Vamos lá. Quem quer começar, Ieda? Você tem Qual aí? Aliás, aproveita e divulgar. Você falou que saiu do Twitter, mas está no Telegram com um canal lá de transmissão, né? Então, como o Twitter tem essa coisa agora de que se você compartilha um link, 2 pessoas que te seguem vão ver. Verdade. Não Ninguém vê, não entrega. Se tem link, não entrega pra ninguém. E então eu criei um canal no Telegram pra divulgar. Não é de conversa, tá? É só de transmissão. Pra divulgar os meus textos, minhas publicações, podcasts. Esse podcast vai estar lá também. Pra você entrar lá é t.me/Ieda Marcondes com, tudo junto. E lá eu vou estar sempre divulgando todo o meu trabalho. Por favor, prestigiem, porque eu tô há alguns meses lidando com o desespero de ter que sair do Twitter depois de quase 15 anos. Isso, pois é. Todos nós. Muito bem. E qual é a boa? Tem mais? Tem, vamos lá. A gente tá tão revoltado, vou falar do negócio que eu achei tão fofinho, mas enfim. Tem uma série que, por um milagre, ela não foi cancelada, porque ela é da HBO Max e tem protagonista mulher, que agora vai ter a segunda temporada em novembro. E eu quero muito que vocês assistam, porque eu não quero que ela seja cancelada. Ela se chama Julia. Ela é sobre a Julia Child. Pra quem não conhece a Julia Child, ela foi uma das primeiras pessoas a apresentar um programa de culinária. E é uma historinha, assim, muito bonitinha, assim. Eu nem sei, não cozinho, gente. Eu não tenho o menor interesse por culinária, tá? De vez em quando eu assisto Masterchef, não entendo nada, vejo o prato. Parece bonito, legal. E meu interesse não é esse, meu interesse é na história mesmo. Ela começou na televisão americana quando ela tinha 50 anos. Ela era uma mulher de 1,88 m, com ombros bem grandes, muito alta, muito forte, e que ela tinha uma voz aguda, estridente, que todo mundo tirava sarro.
E ela chegou um dia querendo apresentar um programa de culinária baseado no livro que ela tinha escrito. E era, obviamente, uma produtora só de homens brancos, novinhos, que olhavam pra ela e tiravam sarro dela e tal. Só que ela é muito encantadora. E ela vai conquistando todo mundo. Os amigos dela ajudam ela. O marido dela é o marido ideal, assim, é o marido mais fofo que tem. E, cara, é muito fofinho. E mostra também essa coisa, assim, da produção, sabe? Por exemplo, uma coisa que a gente nem pensa hoje em dia, porque é um formato que já tá consolidado, como eles faziam pra mostrar o prato que estava sendo filmado, sabe? Então tinha um espelho atrás, na cabeça dela, pra poder filmar a câmera ali. Cara, é muito legal. É muito legal. Essa série, a gente gravou o cinemático, né, Na Mira do Júri, e a gente falou que dava a impressão de que ele tava tentando pegar carona no Ted Lasso, com essa coisa de ser, aquece o coração, como ele é fofinho. E a gente achou que era forçado, né? No Júlia, não. No Júlia é genuíno. Você percebe que é sincero. É do produtor de A Maravilhosa Senhora Maisel. E, cara, só vai. Que legal. Só vai, é uma delícia. Tá vendo? Tava em greve ou não tava em greve? Tem que ver isso, né? Tem que puxar agora na planilha. Assim, se tá em greve ou não. Não tava em greve, não vejo. Apoiou a greve? Apoiou ou não? É que nem votar no Bolsonaro agora. Vai pra... Isso, exatamente. Tem que puxar a Muito capivara dos atores. Isso. Ó, meu qual é a boa? Assim, primeiro, a Ieda divulgou o canal no Telegram, eu divulgo o canal no WhatsApp do B9. Tá aparecendo aí o QR Code na tela, aponte o seu celular, ou b9.com.br/zap, segue a gente lá, porque lá não tem algoritmo, tá? Então siga o canal no WhatsApp. O meu qual é a boa é a série, uma minissérie, na verdade, do Star Plus, que se chama Santa Evita, que é baseada no livro de mesmo nome do Tomás Eloy Martinez. Essa série são 6 episódios, 5 ou 6 episódios. Ela foi dirigida pelo Rodrigo Garcia, que é o filho do Gabriel Garcia Marques. É apenas isso, né? Só, né? Só isso. E ele narra a vida, assim como o livro, ele narra a vida pós-morte da primeira-dama da Argentina, Eva Perón, né, conhecida como Evita. O livro é de 95, a série acho que foi lançada no ano passado, 2022, e ela vai mostrar tudo o que aconteceu com o corpo da Evita, né, depois que ela morreu, o que a ditadura, né, naquela época, o que os militares tentaram fazer para que a Evita não virasse uma mártir, né? E que ela não virasse toda a disputa política que os restos mortais da Evita se tornou naquele período. É curioso, assim, eu fiquei com muita vontade de ler o livro, de mergulhar mais na história da Evita, porque a série, né, assim como o livro, mistura muito realidade e ficção, porque é todo esse lance de explorar o misticismo e a mitologia que cercam a Evita, né? Ela morreu aos 33 anos, né? Então é super jovem, e até hoje ela é uma figura na Argentina que é tipo o Maradona, né? Poucas pessoas se atrevem a falar mal ou criticar a Evita, né? Ela tem todo ela é esse objeto de adoração até hoje por lá. E a série vai explorar muito isso, né? Essa relação entre mito e realidade, entre política e paixão, de como eles tentaram fazer. E a história é surreal, porque eles criam cópias, né, do corpo da Evita, cada uma vai para um lado, porque eles não queriam que as pessoas soubessem onde que estava para que o lugar de... Como assim cópia do corpo da Evita? Desculpa cópia a curiosidade. Do corpo, Criaram cópias do corpo e aí... Impressora 5D... Isso. E cada uma vai pra um lado, né? Porque o corpo dela foi embalsamado. Ela ficou um tempão lá. Aí eles fizeram um boneco de gesso? Fizeram Como uns bonecos de cera, sei lá do que era. Isso. Aí eles espalham, né, as cópias pra vários lugares, porque eles não queriam que o lugar onde ela fosse sepultada virasse um lugar de peregrinação, né? Então, espalharam, tem toda né? essa disputa. Tem toda essa disputa, exatamente, tem toda essa disputa, e a série vai contar um pouco disso, e aí fica nesse limiar, né, do que é ficção, do que é realidade, mas enfim, é uma história nonsense de qualquer maneira. Não acho que não é uma série perfeita, acho que ela é até corrida em alguns momentos, mas ela serve como um bom ponto de partida para quem quer
mergulhar aí nessa... E é o que eu gosto, assim, eu gosto muito de, mesmo quando o filme ou a série não são ótimos, né, não são incríveis, mas que elas me deixam com aquela ponta de curiosidade de continuar pesquisando e lendo mais. Aquela série que eu assisto e eu abro o Wikipedia, sabe, fico vendo, deixa eu ver esse cara aqui, que ele realmente existiu, o que ele fez, ele viveu, ele morreu e tal. Então, só de fazer isso, eu já acho que ela vale a conferida. Então, Santa Evita está no Star Plus, tá bom? Iago Vinícius, por favor, finaliza aí. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que se você, Merigo, for ficar fascinado pelo peronismo, período do peronismo, me avisa que a gente vai junto nessa. Eu tô com você, né? Meu parceiro aqui, Combinado. Tá? Combinado. Bom, meu Qual é a Boa, ele é tão simples quanto imenso, eu acho. Quem acompanha o Brain, quem me conhece sabe, né? Que eu gosto um pouquinho de livros. É uma coisa que eu, de vez em quando, gosto, livros. E o tanto que eu gosto de livros, que é muito, eu gosto ainda muito mais de Deus. Então, meu Qual é a Boa, ele é um assunto que reúne as duas pontas, não da maneira que você está pensando. Porque eu descobri também que talvez eu acho que eu gosto também de tirinhas e quadrinhos. Há muito tempo já, desde que eu botei uma internet IG no meu computador, lá em 1932, 1900 Evita Peron, a gente recebia por e-mail aqueles spams, né, aqueles PPT e tal, e eu recebia as tirinhas do senhor Carlos Ruas, que tinha a coluna, o blog, Um Sábado Qualquer, onde Deus era um personagem que vivia situações engraçadinhas. Se você não estava no primórdio da internet, eu tô contando aqui pra você um resumo de Geração Z. E aí, eu vou mostrar a cara dele, você vai ver e você vai falar, é ele. E aí, ele continua fazendo isso até hoje e tal. É um projeto que ele gosta bastante. São tirinhas engraçadas sobre como seria a cabeça de Deus, ele criando o mundo, ele com Adão, ele com o diabo e tal. E aí, então, eu tô sempre acompanhando e sempre falando, gente, isso é muito engraçado, eu mando pra todos os meus amigos, falando essa coisa mais engraçada do mundo. Nem todo mundo tem esse humor refinado que eu tenho, mas eu divulgo. E aí, tô sempre lá acompanhando e tal, querendo que aconteça mais. Ele se tornou um quadrinista muito disputado, respeitado e tal. Começou a investir em outros projetos e ele já anunciou há um tempo atrás que ele estava para abandonar um pouco. Abandonar não, mas dar uma descarregada num sábado qualquer, que é esse projeto sobre Deus. Para chegar nesse momento, como tem muitos fãs, ele decidiu lançar um livro em Catarse, pelo projeto coletivo, financiamento coletivo, que é o melhor de um sábado qualquer, são essas tirinhas ali. Falei. São aí, acho que 15 anos de trabalho. E é essa coisa, Deus quando vai criar o mundo e tal. E é muito legal que, como foi muito tempo, e o Carlos Ruas, ele inclusive, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Mas ele sempre teve uma proposta de fazer algo respeitoso com todas as religiões e tal. Ele foi diversificando. Então, primeiro era com Adão e Eva ali, eles discutindo com Deus. Aí depois ele colocou o diabo. E o diabo, ele é meio que um funcionário que tá meio de saco cheio. Tipo, toda hora tem que ser o cara ruim. Vai você ser o cara ruim. Somos todos diabo. É isso, nós somos o diabo. E aí ele tem uma parte que ele teve uma época que ele começou a falar com... Deus começou a falar com cientistas, Freud, Darwin e tal. E é muito bacana. E, principalmente, ele criou uma coluna, vamos dizer assim, uma subsidiária, que é o Boteco dos Deuses, onde Deus vai beber e ele encontra todas as outras mitologias. Então ele conversa com Zeus, ele conversa com Thor, tal, não sei o que lá. E nisso ele enveredou de uma forma muito respeitosa e muito gostosa, assim, para contar também sobre os orixás e a relação dos orixás com Deus. Eu sou, toda vez que a gente tem que dar a ficha, né? Eu sou de candomblé, tal, sou iniciado, a gente não tem uma rinha, né? A nossa religião não anula as outras crenças e tal. A gente entende... a gente entende que eles convivem em harmonia, então ele mostra essa convivência em harmonia, tem os orixás lá desenhadinhos, e eles têm arcos, eles têm personalidades também. E aí, para fazer esse livro, ele recriou todas as tirinhas que ele tinha feito desde lá o começo, tipo, as melhores, né, no caso, só, né, senão, tadinho. E aí foi mudando plots e tal. Tem uma que eu acho incrível, que era Thor e Zeus brigando. Eu sou o Deus do Trovão. Eu falo, não, eu sou o Deus do Trovão. E aí Deus chega e fala, vamos fazer uma competição. Aí bota o raio no chão, pra quem o raio for, é o Deus do Trovão. E ele recriou... Ele recriou essa tirinha, tá lá, tá tudo igual, o roteiro é igual. Tá lá o raio no chão, eles estão chamando aqui, rainho.
Aí vem, Raio Júnior, eu falei pra você não sair de casa sem me avisar. E aí Yansan, que é a rainha dos raios na nossa mitologia, assim. Então, putz, tudo muito legal, tudo com muito carinho, assim. Ele tem outras vertentes, ele tem sobre cães e gatos, sobre vida moderna e tal. Eu gosto mais de Deus, então eu tô falando sobre Um Sábado Qualquer. Então, meu qual é boa é, vejam Carlos Ruas, consumam esse grande tirador aí. Leiam Um Sábado Qualquer, comprem esse livro. Se não for esse, tem outros vários também que ele fez, vários especiais e tal. Ele tá recriando a Bíblia por meio de quadrinhos. Puta, tudo muito legal. Assim. Então, se você gosta de Deus como eu... que virou teólogo. É isso, cara. É um ateu que virou teólogo da forma mais, sabe, tranquila possível. Na verdade, se vocês se lembram do Desenhista que Pensa, que foi talvez o primeiro bolsonarista do mundo, desde o Paleolítico, o Desenhista que Pensa, ele é meio que uma resposta ao Carlos Ruas, assim. Ele ficava tão ofendido com essas tirinhas que ele começou a fazer aquelas coisas, aborto é horrível, sei lá. Sim, é uma guerra de tirinha. Criou várias então polêmicas, né? Se você odeia o Desenhista que Pensa, compre esse também. Muito bem. Então é isso, gente. Ficamos por aqui no Braincast de hoje. Muito obrigado. Sigam @BraincastPod nas redes sociais, canal do B9 no WhatsApp. E até a próxima. Valeu, Iago. Valeu, Ieda. Um beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.